Bem, amigos, bom dia aí. Hoje, dia 3 de setembro de 2018. Estamos aqui saindo do Extra agora. Vamos na nossa vinheta, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, amigão, hoje em dia de tristeza, eu mesmo estou aqui muito triste. Mas a gente não podia botar água, por exemplo, disparando ali. A perda desse museu. Hoje, assim, o argumento hoje foi uma lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, naquele da Boa Vista. Não tem como pensar no prejuízo que a gente teve, né? O prejuízo é gigantesco. Obrigado aí, engenheiro Marcos Pereira Vilela, que é engenheiro da UFRJ, lotado no Museu Nacional. Eu mesmo, quando eu criança, fui muito naquele museu, ora como visitante, assim, com a família na Quinta, né, no zoológico, que é colado com o museu ali, pertinho do museu, na Quinta da Boa Vista, quem não conhece. Fica pertinho, você vai andando, 300 metros, você sai do zoológico e você vai para o museu. 300, 500 metros, coisa pequena. E é dentro da Quinta da Boa Vista, tanto o zoológico quanto o museu. E também fui muito com passeio escolar, né? A gente ia muito. Então, assim, é algo que faz parte fez parte, né, da minha infância, da minha adolescência. Estou muito triste. Poderia, portanto, reforçar essa suspeita. Os vigilantes que estavam lá, outros vigilantes, parece que 4 vigilantes que estavam do lado de fora, teriam feito esse relato. Uma segunda possibilidade, pelo lugar em que se iniciou, por ter sido de cima para baixo, seria um curto-circuito no laboratório de audiovisual, que tinha material altamente inflamável e que, portanto, muito triste. Poderia ter começado também num curto-circuito nesse laboratório. Fiz uma ligação aqui e acabo interrompendo. Mas como eu estava dizendo, desculpa aí o pessoal que vai ouvir, que não gosta. Não gosta, entendo até que a gente fale isso. Mas é que está dando revolta. O Boixá falou agora há pouco que realmente, de verdade, tem dinheiro para tudo. Trazem espetáculos para o Brasil, internacional, sabe, bancam, dão isenção fiscal, filme, etc, etc, mas não tem dinheiro para qualquer cultura, gente. Eu não quero dizer que outra coisa não seja cultura, não, que funk, axé, esses troços não sejam cultura. Mas, poxa, você tira dinheiro do que é arte, de fato, que é cultura, de fato, que é museu, essas coisas, para poder botar só em axé, em funk, sabe, pornografia, tem dinheiro para movimento gay, tem dinheiro para movimento desses troços todos, tem dinheiro para bancar liberação de droga, de eventos de liberação de droga, para dizer que a cultura que não sei mais o que. Tem dinheiro para tanta coisa, né? Mas não tem dinheiro para porcaria do o que estava fazendo uma criança de 4 anos na rua. Então, foi um balão. Será que eu disse aí? Feita de Deus, foi um curto-circuito no laboratório de audiovisual. Tudo isso é a criança atropelada, é o fato consumado. A pergunta é, por que o museu estava tão vulnerável a um carro na rua? O que fazia um museu dessa importância esperando há 5 anos que o BNDES aprovasse um projeto que custa menos da metade do que custa o incentivo fiscal concedido ao espetáculo A, B ou C, o musical A, B ou C aqui em São Paulo. A massa de dinheiro que a renúncia fiscal coloca na mão de eventos e de instituições que não precisariam disso para manter acervos ou criar acervos, em cima dos quais criam também
elegem institutos ligados a bancos, fundações ligadas a bancos, fundações ligadas a grupos de comunicação, recebendo milhões de reais de incentivo fiscal para produzir um monte de coisas. Nem estou dizendo que não sejam meritórias, estou dizendo que talvez não sejam prioritárias, enquanto um museu dessa importância, como muitos outros, pode procurar pelo Brasil, você vai achar um monte de igreja, de acervo religioso, de biblioteca, todas as traças, por falta de recursos. O IPHAN, cumprindo o seu papel de congelamento das coisas, não pode fazer isso, não pode fazer isso, também não pode fazer, mas faz o quê? E o BNDES devolvendo para análise 5 anos seguidos, segundo disse para nós agora o engenheiro eletricista responsável pelo museu, um projeto de revitalização, de instalação de equipamento. Não tinha porta corta-fogo, não tinha sistema de splitter, não tinha sistema de gases contra incêndio, não tinha nada, fiação exposta e por aí vai. Olha só aqueles quadros que tinha lá, um quadro maravilhoso. Tem no meu Face mesmo, tem minha filha, que nós fomos, da última vez fomos no Rio de Janeiro, ela tirou as fotos junto lá com quadros de Maurício de Nassau, muita coisa de borboleta, aquela borboleta linda, que ficavam naquelas placas de acrílico, a múmia. Tinha aquele cheirinho de mofo, aquela coisa de velho, mas fazia parte que o museu. É o que eu falo, não tem dinheiro para operação do cara trocar de sexo no SUS, mas não tem dinheiro para poder comprar aparelho para salvar a vida de uma criança. Não tem dinheiro para comprar remédio de pessoas doentes que precisam de remédios importados, mas tem dinheiro para fazer a operação de sexo. Cara, não entendo o que é prioridade nesse país. Triste com isso, mas é muito triste, é muito ruim, muito bem. Tá tudo trocado, o país tá avessa. E todos temos, né, essa sensação de... Aí por isso que ninguém entende como é que um doido, como diz, né, que é Bolsonaro e consegue crescer tanto na pesquisa por causa disso. Porque Bolsonaro tá dizendo, eu vou botar as coisas no lugar certo. O povo tá querendo é isso. Aqui abertamente é merreca, né? Vou deixar R$500 mil por ano pro museu dessas. Eu vou repetir. Um país que não consegue colocar esses R$500 lá, realmente é algo inexplicável mesmo. Porque é muito pouco dinheiro, se a gente for olhar a dimensão do país, o orçamento do país, o quanto tem dinheiro para outras coisas, né? Enfim. É isso, olha, gente. Você tem está falando dinheiro. R$500 mil para manutenção anual. Exatamente, mas aqui não está indo. Não, você não estava indo, anual. Então você vê, um projeto no BNDES há 4, acabou. 5 anos indo e voltando. Não adianta nem mais se discutir agora, acabou tudo. Compreensivelmente, restrições. Não tem como botar mais aquilo no lugar. Que congelam os processos, que não andam, que não avançam, né? E aí quando você fala em R$500 mil para um museu dessa importância mundial, para manutenção, cuidados que é o quinto ou sexto maior do mundo. Um museu cheio de alas, como disse aqui o professor Milton Teixeira. Você poderia ter a tragédia de um incêndio numa ala contida nessa ala. Se for um balão, se for um curto-circuito, pouco importa. Importa é saber o seguinte, como é possível que um museu dessa importância, de 200 anos, com acervo único no mundo, possa o incêndio se propagar de uma ala para outra, sem nada da tecnologia que já se tem no mundo há décadas. E que cá entre nós, como você mesma disse, merrecas resolveriam. R$500 mil é o que eles não tinham por ano para manutenção, e 28.600.000. Eu quero insistir nessa tecla, não porque eu não goste do espetáculo, mas porque é uma deformação, é uma doença da burocracia brasileira, das políticas brasileiras. Vejam, a título de preservação ou estímulo à cultura, faz-se uma política fiscal que permite que empresas não paguem impostos para poder financiar espetáculos. Um único espetáculo musical aqui em São Paulo, trazido do exterior, eu não vou nem dar o nome porque são vários, um único recebeu de incentivo fiscal R$28.600.000, está em cartaz neste momento em São Paulo. Como é que sobra dinheiro para o grande artista fazer um show, para o grande cineasta fazer um filme, para o grande cantor, o grande musical ser montado?
trazido do exterior, com toda a produção vinda do exterior, e não tem 500 mil reais para trazer. Então, pouco importa se for o balão. Quem solta esse balão todo dia somos nós, em cima da nossa própria memória. Uma indecência. Eu também troquei correspondências hoje de manhã com outros diretores de outras instituições. Um deles não quer dar o nome dele, mas fez um comentário que eu acho só para a gente apresentar aqui como reflexão. Diz o seguinte: ó, o que aconteceu não tem nada a ver com exigências e normas de segurança, isso é produto da falência do Estado. Quando a instituição, no caso a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem todo o seu orçamento comprometido com folha de pagamento, sobra recursos para investir em equipamento, segurança, manutenção, melhorias nos prédios. Essa é a realidade de todo o setor público. Não é um problema de regulamentação. Simplesmente não há dinheiro. Comentário só para ajudar. Ou melhor, só para ficar fiel ao que ele disse, dinheiro há. O problema é que eles gastam com eles mesmos, né? Sim, exatamente. Não sobra dinheiro, né? É o quadro do Estado brasileiro. Bom, Mônica Bergamo volta a conversar conosco a qualquer momento. Um abraço, Mônica. Até, um beijo, até. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Sartre Escola SEB. Muito triste. Eu realmente estou aqui passado por isso. A gente pode pensar, é besteira, não, gente. História. Aquilo ali são coisas que existiram ali que nunca mais irão voltar. Não tem mais como voltar. Acabou. Não tem mais como voltar. Que coisa, que inferno tá esse daqui hoje. Ficar aqui porque ele tem ponto de ônibus cada 7. Sai no carro. Eu tô, na verdade, tô sem falar, tô mudo. Tô sem ter o que dizer. O que falar. Troca de faixa em cima de mim, não liga certo, não liga nada. Ele empurra pra outra, acho que eu tenho que ir pra outra faixa. Maluco, rapaz.
chancelada, né? Foi aprovada aqui pelos ministros, né? Agora, a gente chegou a uma curiosidade aí que o partido não tem candidato próprio, não tem cabeça de chapa, e mesmo assim pode apresentar propaganda eleitoral, né? O TSE acabou autorizando isso, né? E o ex-presidente Lula, ele só pode aparecer em 25% da propaganda, da veiculação, não pode ultrapassar disso, né? Essa é a posição clara aí da Justiça Eleitoral, né? Agora a gente tem essa data limite. Isso se aplica a qualquer candidato, no caso. Exatamente, né? O apoiador, né, que não seja o candidato, ele só pode aparecer ali em 25% da veiculação daquela propaganda eleitoral. Ele não pode ser tratado como candidato mais, né? E aquela coisa não pode aparecer em pesquisas, ele não é mais o candidato, né? Com a alternativa, já que o PT usa aí, vai apresentar recursos a instâncias superiores, né? A gente está conversando com o ex-ministro do TSE, Marcelo Ribeiro, né? E ele estava falando que pode realmente improvável que tenha qualquer mudança nesse sentido, mas é um direito de recorrer a instâncias superiores, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Aí tem que lembrar que os 3 ministros que participaram do julgamento no TSE não podem relatar uma ação chegar ao Supremo, né? Mas enquanto qualquer tipo de recurso, ação, o ex-presidente está fora do processo e é pouquíssimo provável que mude esse cenário. Importante que também lembrar que desses 3 ministros do Supremo que integram o TSE e que votaram na decisão por 6-1 contra Lula, enfim, considerou inelegível o ex-presidente, um deles votou pela permanência da candidatura, que foi o Fachin, dos novos, a Weber, e o relator, o Roberto Alves, votaram contra a pretensão de Lula. Só lembrou, eu estava lendo aqui, hoje de manhã, a campanha do PT no rádio ainda mantinha Lula como candidato à presidência. Então, há São 10 dias. 6 ações, estou lendo aqui no Estadão, pelo menos 6 ações foram protocoladas contra a propaganda do PT com Lula na condição de candidato junto ao TSE, protocoladas de sexta-feira para cá, questionando exatamente o uso do Lula como candidato à presidência depois da proibição pelo TSE. O PT está dizendo que não houve tempo de trocar a propaganda. Quem trabalha em rádio e televisão sabe que isso é uma conversa para boi dormir. Você resolve isso em 2 minutos. Imagina se as televisões e as rádios não tivessem condições de fazer alterações em sua propaganda, em sua programação em cima da hora. Claro que dá para fazer, você sempre tem um plano B e tal. Se fosse assim, ninguém conseguia cobrir uma tragédia que acontece a cada minuto e tal. Você está com a programação no ar. Aí que vem o cara você não pode dar do Estado fazer uma merda dessa daí. Parou o ônibus, parou tudo. Ninguém pode falar nada. Mas enfim, está lá É o Estado. os artifícios que estão absurdos, se sejam eles razoáveis ou não. Ele vai continuar batendo bumbo em torno da candidatura de Lula e produz aí com isso a extensão, o prolongamento de uma anomalia, né, que é a seguinte, bem observada pelo Fernando Schiller, pelo Dr. Lavareda e pelo Mitra do Canal Livre, né? Quanto tempo eles darão ao Haddad, enfim, para que Haddad se apresente como o cara que quer presidir o Brasil? Porque uma coisa é você dizer que Lula é candidato, enquanto isso é possível. Depois, você pode até manter recursos na Justiça Superior, Supremo e STJ, para tentar manter Lula candidato. Mas enquanto você prolonga essas discussões no plano legal, a campanha está correndo e Haddad não pode assumir-se como tal. Em algum momento, é provável que uma parte do eleitorado do próprio PT se permita. Bom, amigos, eu fico com a rádio ligada aqui, porque como eu estou gravando aqui, eu gosto da Band News, principalmente desse horário com o Ricardo Boixá. Vamos passando aqui nos barris agora, né? Vamos pegar a Centenário aqui em direção Barra. Transportes terrestres, né? Deve divulgar uma nova tabela de frete, do frete, o preço. Aqui à nossa direita é o Renan Rodrigues, do IML. Uma oscilação mínima aí do valor do diesel. Uma nova tabela aí anunciada, então a gente vai acompanhar aí esse anúncio que deve sair na hoje. É muita portaria, eu vi também no fim de semana, ouvintes escrevendo
tão específica, né? Mas uma só não para, uma só não consegue parar. Quer dizer, o fato é que até quando foi possível apurar, essas entidades negam qualquer mobilização no sentido de prova grande, que é